Paz do Senhor, é uma alegria poder estar aqui. Quero muito agradecer ao pastor Clementino de me ceder essa oportunidade para ministrar aos irmãos. Pastor Clementino é uma referência, não é? Quando você fala pastor Clementino, lá fora todo mundo já sabe quem é, não é? E eu louvo a Deus pela vida dele. Ele está com 95 anos, não é, pastor? E minha sogra tem a mesma idade dele. Inclusive, essa é uma das razões que a minha esposa não pôde vir. Minha sogra já mora conosco há 21 anos e ela tem 95 anos, muito clara da cabeça, está muito bem, mas a perna, irmãos, muita dificuldade para andar. E aí ela tem que ficar no quarto. E como nós moramos numa casa 2 andares, ela não consegue descer a escada para ir na cozinha. Então, nós temos que levar café da manhã para ela, tem que levar o almoço. Então, quando minha esposa viaja, que nem agora no final do mês, vai ter a CIBEM, lá na Flórida, minha esposa vai, e aí eu tenho que ficar cuidando da minha sogra. E quando eu viajo, aí é minha esposa. Mas ela manda saudações a todos. Amém? Os irmãos podem se assentarem, por favor. Amém? É uma alegria poder estar aqui. Como eu disse, rever o pastor Clementino é sempre uma bênção. Amém? E ver o que Deus tem feito todo esse tempo aqui na igreja. Quero parabenizar a igreja pelos seus 77 anos de aniversário. O pastor Arnaldo esteve aqui, né, ministrando para os irmãos. O pastor Arnaldo está lá em Los Angeles, próximo de nós. E hoje, à noite, eu trago saudações ao pastor Clementino, em especial do pastor Paulo Romero. Falei com o pastor Paulo Romero hoje, falou, transmite meu abraço, meu apreço. Lembrou que ele que fez o prefácio do seu livro, não é? E mandou também saudações ao pastor Marcos Gouveia e a todos os irmãos aqui. Então, é uma bênção poder estar. Amém? Antes de eu trazer a palavra de Deus, eu também, há 2 anos atrás, estive aqui e eu lancei esse livro, né? Se alguém não pegou e quiser pegar hoje, eu não trouxe muitos, eu trouxe apenas 8. Cadê meu primo, Renato Piacentini? Cadê ele? Está onde? Está ali, ó. Depois do culto, procure ele. Fica em pé. Como é que nós vamos dizer a ele? Bem-vindo, né? Ele que veio em nome de Jesus. Ele que veio me trazer. Então, se alguém quiser, ele tem o livro ali. Pegue o livro com ele, tá? Adquira, você pode passar Pix, você pode, se você não tiver hoje, quiser pagar mais tarde, não tem problema não. Esse livro é um atlas panorâmico do Apocalipse. E ele é em capa dura, tem 42 imagens do Apocalipse aqui, inclusive uma linda imagem da volta de Jesus. E você pode adquirir e estudar. Tem muito material aqui para você aprender do Apocalipse, todo colorido, muito bonito, né? Aqui a imagem da besta que sobe do mar. Isso foi uma artista que pintou e realizou esse trabalho, e nós pagamos direitos autorais para poder ter essa obra publicada. Olha que imagem da volta de Cristo aqui, não é? Então, muito bonito. Pegue o livro, adquira, eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, amém? E também quero falar acerca do meu canal no YouTube. Hoje, pela graça de Deus, nós estamos com 6.986 vídeos no meu canal, 6.986. Eu já procurei, eu penso que, em termos de pastores, eu estou na frente, quase beirando, mais 14 vídeos vai dar 7.000 vídeos, né? E no nosso canal, você pode pensar, mas o que é isso, 6.986 vídeos? Eu vou explicar. Se você pegar, dividir por 365 dias, que tem um ano, 6.986 vídeos, dividido por 365, você vai gastar 19 anos para ver todos, se você assistir apenas um por dia. E se você assistir um por dia, você já está atrasado, porque todos os dias eu coloco 3 vídeos.
para você no canal. De manhã eu falo sobre uma dificuldade bíblica, à tarde para a noite um verso da Bíblia por dia, que é um pequeno sermão, e à noite uma curiosidade bíblica. Eu também comentei toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, e descobri, se tiver outro, você me avisa, que eu fui o primeiro pastor a comentar toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, no canal do YouTube. Também tenho a Bíblia falada, não tenho a voz bonita como a do Cid Moreira, mas tem a Bíblia também falada. E eu fui na Bíblia, no meu canal, 5 vezes através dela, assim. Primeira vez, comentando. Segunda vez, lendo. Terceira vez, eu criei vídeos de 2 minutos, para quem quer, porque hoje as pessoas não têm muito tempo. Então, 2 minutos, eu falo o que é o livro de Gênesis. 2 minutos, o que é o livro de Êxodo. 2 minutos, o que é Levítico. E você vai de Gênesis ao Apocalipse em 2 minutos, por cada livro da Bíblia, conhecendo a Bíblia. Depois eu cobri a Bíblia com personagens, de Adão até Malaquias. 260 personagens do Antigo Testamento e mais 240 personagens do Novo. São 500 personagens. E você pode cobrir a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, através da biografia. E também são vídeos pequenos, 2, 3 minutos, porque hoje em dia as pessoas não querem gastar muito tempo ouvindo. E cobrir a Bíblia também, de Gênesis ao Apocalipse, com 100 orações. Entre lá, PR Eugênio Piacentini. Clique na foto redonda, vai aparecer um menu, você clica no playlist. A hora que você clicar, aparece 240 pastas, com 6.950 vídeos. É bastante vídeo. E aí você pode acionar o canal e ativar. Amém? Continue orando para que Deus continue me dando graça para continuar fazendo mais vídeos. Quando cheguei aqui, muitos irmãos perguntaram, né, até o Neemias, pastor, fugiu do Milton? Não, o Milton está na Flórida. Né, eu moro na Califórnia, na costa oeste. Mas o bispo Samuel tem uma casa por onde passou. Inclusive, na segunda-feira, nós estávamos no Brás, ele ia entrar na reunião, ele não pôde entrar, que ele teve que comprar lá uns equipamentos para pôr, que tem que pôr aqueles sacos de areia na casa, e ele não pôde entrar na reunião por causa disso. Então, eu era até para ir embora hoje à noite, eu ia embora pegar o voo da American Airlines, ia parar em Miami, e aí eles mudaram esse voo devido ao furacão que estava passando. Então, agora eu estou saindo amanhã, de manhã, e estou indo São Paulo, Panamá, e esse voo é um dos melhores, porque é 7 horas, certinho, São Paulo, Panamá, e depois Panamá, São Francisco, mais 7 horas, eu fico 1h30. São 14 horas voando, né? Eu estou lá na outra costa, e por estar na outra costa, também o fuso horário é diferente. Por exemplo, aqui são 9, né? Lá é 5 horas da tarde ainda. Então, o fuso horário é um pouco diferente. Estou lá já há 34 anos, sou filho desta casa, da igreja da Nilo Peçanha, né? Me converti a Cristo ali foi consagrado a diácono, ali eu me casei com a minha esposa, fui consagrado a presbítero, depois fui como missionário, e são 34 anos já nos Estados Unidos. Eu sou, claro, nasci aqui, brasileiro, mas depois de 6 anos nos Estados Unidos, eu me tornei cidadão americano, e eu tenho uma ascendência, pode ver meu último nome, Piacentini, eu consegui também a minha cidadania italiana. Então, hoje eu posso morar no Brasil, posso morar na Europa, posso morar nos Estados Unidos. Eu tenho 3 cidadanias e estou pegando uma 4ª. Minha avó era portuguesa e eu apliquei também para a cidadania portuguesa. E tenho uma 5ª, a cidadania do céu. Essa é a melhor de todas, amém? Então, a minha esposa tem uma noite que dorme com brasileiro, na outra noite com americano e na outra noite com italiano, mas é o mesmo marido, tá?
Então, só para os irmãos entenderem. Amém? Glórias a Deus. Meus amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo de número, deixa eu pegar aqui, 30. Deuteronômio, capítulo de número 33. Deuteronômio, capítulo de número 33, versículo 1. Conforme você achar, eu vou convidar que você ponha de pé em reverência à leitura da palavra de Deus. Quando perguntam onde eu estou pregando, eu digo que eu estou pregando onde Moisés queria pregar. Sabe que Moisés era gago, né? Ele falou que não conseguia falar. Quando Deus apareceu para ele, Moisés ficou cá. Deus falou, vai para Canaã. Eu, como não era gago, falei Califórnia e fui para Califórnia, não é? Então, eu estou pregando onde Moisés queria pegar. Mas Deuteronômio, capítulo 33, diz assim. Eu estou falando de Moisés, porque eu vou falar dele nessa noite. Feliz de ver a Débora Gales. Aqui, Débora não é Gales, né? Gales é o irmão dela. Meus sentimentos pela passagem do pastor Jefferson. O irmão da Débora é o pastor Lucas Gales, que hoje trabalha comigo lá. Ele é meu pastor assistente. E ela esteve lá pregando para as irmãs. Passou muita luta, né? Teve o ano de lá para cá. Muito bem, Deuteronômio 33, verso 1. Quantos encontraram? Vamos ler. Esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, diga assim, Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Vou repetir. Esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Toda a igreja pode ler esse verso comigo? Vamos lá. Amém. Posso ouvir só os irmãos, bem forte. Agora só as irmãs. Amém. As irmãs leram mais forte que os irmãos, hein? Amém. Todos uma vez mais. Vamos lá? Esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Oremos uma vez mais. Pai bendito, estamos diante da tua presença, de um Deus santo, maravilhoso, que tem bênção para nos abençoar. E viemos nessa noite não ouvir um homem, mas ouvir a tua palavra. Fala conosco, toca em nossos corações, toca em nossas vidas, leva-nos a entender a tua santa e gloriosa palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Toda a igreja ore comigo e diga, Senhor Jesus, eu vim aqui nessa noite ouvir a tua palavra. Fala comigo. Toca no meu coração. Toca na minha vida. Amém. Podeis assentar, amados irmãos. Que versículo nós encontramos aqui? Esta é a bênção com que Moisés, homem de Deus.
Toda vez que você encontrar um homem de Deus, como o pastor Clementino, homem de Deus, não é qualquer pessoa que ganha esse título de homem de Deus. Quando a pessoa ganha esse título, um homem de Deus, uma mulher de Deus, é porque essa pessoa tem comunhão com Deus. E deixa eu contar um segredo. Quando você encontra uma pessoa assim, você quer correr lá debaixo da mão dele e pedir que ele ponha a mão sobre a tua cabeça, porque um homem de Deus sempre tem uma bênção para te dar. Amém? Um homem de Deus vai te abençoar. Um homem de Deus, quando põe a mão sobre a tua cabeça, você sai abençoado. Agora, não é qualquer pessoa na Bíblia que ganhou esse título de homem de Deus. E eu quero, nessa noite, trazer alguns níveis de relacionamento nosso com Deus. Homem de Deus é um status um pouco maior. Não é? Se você olhar o livro de Josué, vamos para o livro de Josué, olha só. Josué, capítulo 1, verso 1. Olha como Josué começa sendo tratado. Diz assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Aqui Moisés é chamado de servo do Senhor. Está vendo? Que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Presta atenção. Em Deuteronômio, Moisés é chamado de homem de Deus. Já em Josué, depois da sua morte, ele é chamado o servo do Senhor. E que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Porque Josué, filho de Num, começa o livro de Josué, ele como servo de Moisés. Mas olha como acaba o livro de Josué. Presta atenção, Josué é servo de Moisés. Mas quando acaba o seu livro, diz assim, capítulo 24, verso 29, diz: depois dessas coisas sucedeu que Josué, filho de Num, o servo do Senhor. Agora Josué já não era só servo de Moisés. Quando termina o livro, ele é chamado de servo do Senhor. Há níveis de relacionamento nosso com Deus. E é isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite. Então vamos começar. Todos nós, sem exceção, quando a gente vem ao mundo e que nós nascemos, o nosso primeiro nível de relacionamento com Deus, todos, é de criatura de Deus. Toda pessoa que nasce naturalmente no mundo natural como criatura de Deus. Diga, criatura de Deus. Esse é o nível número 1. Você, eu, todos nós viemos a esse mundo como criatura de Deus. É assim que a Bíblia fala. Olha o que Jesus falou aos seus discípulos em Marcos 16, 15. Portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Não é? Olha só. Portanto, ide, pregai o evangelho em todo mundo, a toda criatura. Porque todos nós, quando nós chegamos a esse mundo, fomos criados por Deus. Deus é o Criador. Somos criaturas de Deus. Nascemos como criaturas de Deus. Deus nos criou. Salmo 139 diz que quando eu estava ainda no ventre da minha mãe, Ele já me via lá. E antes que houvesse qualquer um dia, Ele já tinha contado todos os meus dias. Todos nós nascemos como criatura de Deus. Mas aí, quando um dia você ouve a mensagem do Evangelho, e você passa a crer
na mensagem do Evangelho, você vai mudar de status. Você vai mudar de posição. O dia que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você vai trocar. Você passa a ser não apenas uma criatura, mas uma nova criatura. A Bíblia diz, 2 Coríntios 5,17, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Então presta atenção, todos nós nascemos como criatura de Deus, mas no dia em que aceitamos Jesus, e eu ainda me lembro, no dia glorioso que eu estava lá na igreja Nilo Peçanha, no segundo Elmo, encontro de líderes da mocidade, eu estava lá na galeria, quando foi feito o apelo, eu senti como um anjo pegou no meu braço e ergueu, foi para cima, entreguei minha vida a Jesus, e já se passaram mais de 40 anos, e eu louvo a Deus por esse dia. Mudou a minha vida. Eu me tornei uma nova criatura. Então todos nós viemos ao mundo como criatura de Deus. No dia em que aceitamos Jesus, passamos a ser nova criatura. Passamos a ser nova criação de Deus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo novo se fez. Mas você, presta atenção, começa como criatura, no dia que aceita Jesus, passa a ser uma nova criatura, uma nova criação de Deus, e acontece outro passo maravilhoso no dia que você aceita Jesus. Você se torna filho de Deus. Filho de Deus. Pastor, onde é que está isso? João, capítulo 1, versículo 12. Olha só o que a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 12. Está escrito assim, eu vou ler o verso 11 para dar contexto. Diz aqui, ó, veio para o que era seu. O que era o seu? Os judeus. Mas os seus não o receberam. Jesus foi rejeitado pelo seu próprio povo. Mas olha agora o verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você recebeu a Jesus? Você entregou sua vida a Jesus? O seu status mudou. Não só de criatura de Deus para nova criatura, mas agora de filho de Deus. Isso é um status maravilhoso. Essa nova posição de filho de Deus é dado poder. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome. Olha só, viemos como criatura, aceitamos a Cristo, passamos a ser nova criatura e agora nos tornamos filhos de Deus. No dia que você aceita a Cristo, você nasce de novo. Por isso que Jesus disse a Nicodemos, quem não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus, você não pode ver o reino de Deus. É preciso nascer de novo. Amém? Então, criatura de Deus, nova criatura, filho de Deus. Mas você nasceu, você é um filho de Deus. Não importa se você tem 50 anos de crente ou um dia de crente. Você é filho de Deus. Amém? Mas agora, como filho de Deus, você começa a andar com Deus. Você começa a ter comunhão com Deus. E aí você começa já não mais ser apenas nova criatura, filho de Deus, mas quando você começa a servir, aí você passa a ser servo de Deus. Como Josué, servo de Deus. Como Moisés, servo de Deus.
E saiba uma coisa, que quem não vive para servir, também não serve para viver. Quando Deus te chama, quando Deus perdoa os teus pecados, quando Deus faz de você uma nova criatura, Deus o coloca como filho dele, agora Ele espera que você sirva. Que você comece a servir a Deus. Agora, olha só que coisa interessante. Quanto mais você serve a Deus, essa comunhão vai crescendo. E aí você vai para o outro nível. Qual é o outro nível? Quando você se torna um homem de Deus. Quando você se torna, e não só um homem, uma mulher de Deus. Que alguém olha e diz, aquela irmã é uma mulher de Deus. Aquele homem é um homem de Deus. E sabe que aonde está um homem de Deus, aí está a bênção. A bênção dessa igreja é porque tem um homem de Deus aqui, dirigindo essa igreja. E isso traz bênção para toda a igreja. Veja bem, esta é a bênção com que Moisés abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Todo homem de Deus tem uma bênção. Ó Jacó. Jacó teve basicamente 3 fases da vida de Jacó. Jacó nasceu lutando com seu irmão. Seu irmão sai primeiro, ele sai agarrado no calcanhar. Então Jacó nasce lutando. Passou a vida enganando, mas morreu abençoando. Amém? Jacó começou, olha só, lutando contra o seu irmão, lutando pelo direito à primogenitura. Depois enganou o seu irmão e seu pai para pegar a primogenitura. Mas quando Jacó termina, Gênesis 49, vem todos os filhos dele e ele acaba a vida abençoando. Jacó teve um encontro com Deus. Quando ele luta com aquele anjo, e o anjo diz, me deixa aí que a alva está saindo. Ele falou assim, eu não te deixo sair daqui, enquanto tu não me abençoares. E Jacó estava com medo de encontrar Esaú, que vinha com ele com 400 homens. Não é? Esaú vinha com 400 homens, porque Esaú conhecia bem como era Jacó. Falou, meu irmão não é fácil, eu vou encontrar com ele é difícil. Então ele já vê 400 homens. E Jacó passa a noite lutando com o anjo. E quando o anjo o abençoa, toca na coxa. E aí Jacó sai mancando. Aí você pensa, uau, Jacó está mancando. Mas quando Esaú veio chegando e viu o seu irmão mancando, aquilo amoleceu o coração de Esaú. Esaú olhou, uau. Olha meu irmão, como é que ele está, mancando. E aí o coração de Esaú o abraçou, o beijou, o recebeu. A amizade voltou entre eles dois. Às vezes ele não entende, por que o anjo toca e Jacó sai mancando? Não é? A gente quer que o anjo toque, e se você está doente, você sai curado. Mas Jacó saiu mancando. Mas quando Esaú viu, pronto, perdoou o irmão, abraçou o irmão. E Jacó terminou a vida abençoando e falando o futuro de cada filho dele. Todo homem de Deus, antes dele partir, ele tem uma bênção. Elias era homem de Deus. Eliseu começou servindo Elias. Se você quer se tornar um homem, uma mulher de Deus, sirva um homem de Deus. Porque o dia que ele partir, você vai ser abençoado. E quando Elias andava e fazia milagres, nenhum profeta tinha aparecido como Elias. Fazia descer fogo do céu. E aí, Eliseu, servo de Elias, quando
Elias falou, o que você quer? Ele falou, olha, quando você for tirado, eu quero a porção dobrada do Espírito que está em você. E se você estudar, não é o caso nessa noite, todos os milagres que Elias realizou, Eliseu realizou em dobro. Até a ressurreição. Elias ressuscitou o filho lá da viúva de Serepta. E Eliseu, o filho da Sulamita, e depois de morto, caiu um soldado sobre a cova de Eliseu e ressuscitou. Já depois de morto. Então, nós começamos como criatura de Deus, passamos a ser nova criatura, de nova criatura passamos a ser filho de Deus, de filho de Deus passamos a ser servo de Deus, e depois de servo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus. E é uma bênção quando nos tornamos um homem de Deus. Que alguém olha e diz, ali está um homem de Deus. Você não fala que é você. As pessoas reconhecem um homem de Deus. Quer ver outro exemplo que eu vou dar para você? Vai para o livro de 1 Samuel, capítulo de número 9. 1 Samuel, capítulo 9, nós lemos assim, olha só. A história de Saul. Irmãos, a história de Saul é interessante. Saul sai de casa em busca de umas jumentas que ele perdeu. E volta com o reino para casa. Olha só. Vindo eles à terra de... Vou começar lendo aqui, ó. Eu vou começar no verso 3. E perderam as jumentas de Quis, pai de Saul. Pelo que disse Quis a Saul, seu filho. Toma agora contigo um dos moços e levanta e vai buscar as jumentas. Ele foi atrás de jumentas. Ele não foi atrás de um reino. Mas olha só. E eu vou mostrar como que ele ganhou o reino. Passou, pois, pela montanha de Efraim. Dali passou pela terra de Salissa. Porém não acharam. Passaram a terra de Salim. Hoje jumenta é difícil para achar, não é? Então indo de uma terra para outra e não acha. E aí chegaram à terra de Benjamim, tampouco acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço com que ele vinha, vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de se inquietar pelas jumentas e agora se aflija por causa de nós. Então veja bem, Saul está atrás das jumentas, não acha, aí ele fala para o seu servo, vamos fazer o seguinte, vamos voltar, porque agora meu pai já está começando a ficar preocupado, não pelas jumentas, mas por nós. E olha o que o servo, presta atenção, olha só o que o servo de Saul vai dizer. Porém, verso 6, porém ele disse, eis que há nessa cidade um homem de Deus. Está lendo aí? 1 Samuel 9,6. Eis que há nessa cidade um homem de Deus. Ah, irmãos, quando há numa cidade um homem de Deus, ele faz toda a diferença. Quando há um homem de Deus numa cidade, faz-se toda uma diferença. Quantos homens de Deus nós temos aqui em Guarulhos? Espero que muitos. Amém? Eis que há na cidade um homem de Deus. E é homem honrado. E tudo quanto ele diz, sucede infalivelmente. Interessante. Saul não sabia que na cidade tinha um homem de Deus. Era Samuel. Mas o seu servo sabia. E olha só. Tudo que ele diz sucede infalivelmente. Vamos lá, porventura, nos mostrará o caminho que devemos seguir. Quando você tiver dúvida de uma decisão, vá diante de um homem de Deus. Ele vai te mostrar o caminho. Se ele é homem de Deus, ele conhece o caminho. Ele vai te mostrar aonde devemos seguir. E olha só o que Saul teve consciência. Então, Saul disse ao moço, eis, porém, se lá formos,
o que levaremos àquele homem? Quando você vai ao homem de Deus, leve algo. Abençoe o homem de Deus para você ser abençoado. Porque o pão de nosso alforje se acabou. E presente nenhum temos para levar ao homem de Deus. Olha só que interessante. Quando você abençoa um homem de Deus, você é abençoado. Jesus falou isso. Quem der um copo de água fria a um desses pequeninos, que meus discípulos, não ficará sem o seu galardão. Amém? Abençoe o homem de Deus e você sai abençoado com a bênção dele. E o moço tornou a responder a Saul e disse: eis aqui na minha mão um quarto de ciclo de prata, que eu vou dar ao homem de Deus. Era tudo que ele tinha, mas ele disse: eu vou dar ao homem de Deus. Quando você pega o que você tem e dá ao homem de Deus, você é abençoado. Quando Elias chegou à cidade de Serepta, a mulher estava apanhando os gravetos e só tinha lá, pegando os gravetos, Elias pede água. Ela foi buscar água. E aí Elias falou: ó, me traz um bolo, que eu estou com fome. Ela falou: olha, água não tem problema, mas bolo não tem. Porque eu só tenho um pouco de farinha na panela e um azeite. Eu vou fazer para mim, para o meu filho, para nós comermos e morrermos. E Elias diz: vai lá, faz o bolo primeiro para mim, porque assim diz o Senhor: o azeite da panela não faltará, nem a farinha da botija se acabará. E quando ela obedeceu o homem de Deus, o que aconteceu? Veio a multiplicação, veio a bênção. Esse é o segredo. Quando você encontra um homem, uma mulher, Deus abençoa, porque você recebe bênção para você. Amém? Então presta atenção. Primeiro nível, criatura de Deus. Segundo nível, nova criatura. Passamos a ser filhos de Deus, servos de Deus, homem de Deus. Mas agora eu vou mostrar um outro nível mais profundo que você quer desenvolver. Vamos para o Evangelho de João, capítulo de número 15. Eu já estou quase terminando, irmãos. João, capítulo 15. Jesus fala assim. João, capítulo de número 15. Presta atenção, versículo de número 14. E esse é o nível melhor que você pode ter com Deus. Vós sereis meus amigos. Amigo de Deus. No Antigo Testamento, só um homem foi chamado de amigo de Deus. Sabe quem foi? Abraão. Moisés foi chamado de homem de Deus. Elias foi chamado de homem de Deus. Mas o único no Antigo Testamento que foi chamado de amigo de Deus foi Abraão. E Jesus, no Novo Testamento, nos dá esse acesso de sermos chamados seus amigos. Mas para ser seu amigo, é preciso fazer o que ele nos manda. E olha o que Jesus diz: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. E o que Jesus manda nós fazermos? Vamos lá. Ele diz aqui no verso 12: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Conforme nós amamos, conforme nós expressamos o nosso amor, nós vamos nos tornando amigos de Jesus. Amigos de Jesus.
E olha que amigo é algo tremendo. Deus, presta atenção, Deus não tem filhos prediletos, mas Deus tem relacionamentos prediletos. Amigo de Deus. Veja bem, começamos como criatura, passamos a ser nova criatura, filhos de Deus, servos de Deus, homem de Deus e amigo de Deus. Quantos querem ser amigo de Deus? Amigo de Deus. Quando nós somos amigo de Deus, Deus, temos intimidade. Veja bem, servir a Deus não é apenas uma religião. Servir a Deus é relacionamento. É ter Deus como seu amigo. É Deus tomando conta de você, da sua vida. Por isso, quanto mais você serve, quanto mais você obedece, quanto mais você anda com Deus e vive com Deus, Deus abençoa. Deus toma conta de você. E é maravilhoso. E eu espero que cada um de nós possamos chegar cada vez mais perto desse nível de amigo. Quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, Deus falou, por acaso esconderei o que eu vou fazer de Abraão? Deus revelou a Abraão. E Abraão intercedeu por seu sobrinho. Porque quando nós somos amigos de Deus, nós temos um relacionamento mais íntimo com Deus. Deus fala conosco e você ouve cada vez mais a sua voz. Amém? Então eu quero desafiar a todos para que busque um relacionamento mais profundo com Deus. Que busque um relacionamento mais íntimo com Deus. Seja amigo de Deus. Você começa como nova criatura. Passa a ser filho e filha. E todos aqui são filhos e filhas. Às vezes nem todos servem. Outros começam a servir. Outros vão mais além. E se tornam um homem e uma mulher de Deus. Mas outros vão muito mais além. E se tornam amigos de Deus. Amigo de Deus. Seja amigo de Deus. E deixe Deus ser o teu grande amigo. Um amigo fiel. Um amigo para todas as horas é Deus. E é maravilhoso ter Deus como nosso grande amigo. Amém? Na epístola de Tiago, chama aqui, olha, Abraão de amigo de Deus. Eu vou ler capítulo de número 2, verso 23. E cumpriu a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. O amigo de Deus. Eu quero terminar a minha vida sendo chamado, não apenas servo de Deus, não apenas de homem de Deus, mas de amigo de Deus. Aleluia! Para que nós possamos estar em comunhão eternamente com Ele. Amém? Glórias a Deus. Eu agradeço a oportunidade, espero que você guardou. Vamos lá, nível 1. Nível 1, criatura Deus. Nível 2. Nível 3. Nível 4. Nível 5. E nível 6. Deus. Amém? Se você quiser pôr um outro aí, eu te dou um outro. Discípulo. Antes de ser servo, você tem que aprender a ser discípulo. Amém? Discípulo. Inclusive em João 15 você vai ver os 3. Discípulo, servo e amigo. Discípulo, servo e amigo. O discípulo aprende. O servo serve. E o amigo obedece.
E o amigo, ele se revela. Amém? Vamos lá de novo. Número 1, criatura. Número 2, nova criatura. Número 3, filho de Deus. Número 4, eu vou pôr discípulo. Amém? Discípulo de Deus. Jesus chamou os discípulos para estar com ele. Discípulo é quando você aprende. Tem gente que quer ensinar, mas não quer aprender. É preciso aprender primeiro. Amém? Aprender primeiro. Depois de discípulo, servo de Deus. Depois de servo, homem de Deus. E depois de homem de Deus, amigo de Deus. 7 níveis de relacionamento com Deus. Criatura, nova criatura, filho de Deus, discípulo dele, servo de Deus, homem de Deus, amigo de Deus. Seja amigo de Deus. Posso orar? Pai querido, graças te damos nessa noite por estar na tua casa. Que cada um de nós possamos desenvolver um relacionamento mais íntimo, mais profundo contigo. E eu te peço, ó Pai, no nome de Jesus, a tua bênção sobre todos os teus filhos, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diz, amém. Eu quero terminar pedindo uma coisa. Pastor Clementino, o senhor é um homem de Deus. Eu já tive várias vezes aqui, mas eu quero agora me ajoelhar e quero que o senhor imponha as suas mãos sobre a minha cabeça e me abençoa, porque eu sei que o senhor é um homem de Deus. E um homem de Deus sempre tem uma bênção. Então, se o senhor puder fazer isso por mim, eu vou até aí. Amém? O senhor não tem que se levantar. Se o senhor puder orar por mim, eu venho aqui para receber a sua bênção, pastor. Glorioso Deus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu coloco as minhas mãos sobre o teu servo, Senhor, e suplico, ó Deus, a tua bênção em seu favor. Abençoa, dando saúde e paz. Abençoe a sua família. Guarda-os debaixo da tua proteção. E que ele, ó Deus, continue com o seu ministério, te adorando e realizando a obra que o Senhor tem colocado em seu coração. Guarda o teu servo debaixo da tua proteção. Com a imposição das minhas mãos, Pai, eu te peço um milagre sobre esta vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoa e guarda debaixo da tua proteção. Xandalá, patium declanda, Laraxalabai, Nerecheteriandala, patium declanda, Rechetele, panho declanda, Tatala, paiuta, Nereaçai, Toleretium declanda, Alapai, aleluia, amém. Aleluia, glória a Deus. Muito obrigado, pastor. Obrigado por essa noite, pela oportunidade. Deus abençoe a todos. Acione o canal. Se quiser o livro, pegue. Amém? Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Amanhã eu posso viajar tranquilo, porque eu recebi a bênção do homem de Deus. Amém? Eu não vim aqui só abençoar, vim receber a bênção do homem de Deus.